Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos e companheiros que acompanham o nosso trabalho aqui no canal do YouTube Educação para a Vida com o professor Márcio Mello. Hoje a gente chega, posteriormente, a gente postou o vídeo aí relativo à avaliação diagnóstica, né, os conceitos, alguns estudiosos, né, os mecanismos que a gente se utiliza no decorrer do processo para fazer essa avaliação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre análise de resultados e reenturmação, ou enturmação, assim como queiram, tá ok? Então, vai deixando seu like, o seu joinha aí no canal, vai nos ajudando, porque é super importante aí, deixando seu comentário, a sua participação para fortalecer aqui o nosso trabalho, nosso canal no YouTube, tá ok? Então, vamos lá. Posterior à aplicação da avaliação diagnóstica na sua turma, na sua escola, na sua rede de ensino, o que se faz agora? Colocar esses resultados, essas evidências importantes, numa planilha com as devidas habilidades, a qual a avaliação diagnóstica continha, né? Gerar esse resultado e analisar de forma coletiva e individual, logicamente, tanto em relação aos alunos, como às turmas da sua rede, da sua escola, da sua instituição de ensino. É importante que essa avaliação seja feita desde os gestores maiores, como os técnicos da Secretaria de Educação, ou os técnicos de uma instituição a qual vai dar suporte, de uma consultoria educacional, também seja feita pelos os gestores da própria secretaria, pelos gestores da escola, com o seu grupo gestor, e também pelos professores. É importante sempre a participação coletiva nessa análise de resultados mediante essa avaliação diagnóstica, pois é o ponto de partida, né? E aí, para tratar, o que a gente poderia definir, o que a gente poderia definir o que seria esse análise de resultados, né? É um processo muito importante que visa examinar e interpretar os dados desta avaliação, né, para ver como está o desempenho dos alunos, né? Também pode ser visto como uma pesquisa inicial, né, para uma tomada de decisões, né? A gente tem um estudioso chamado Cameron, que ele diz que é a partir dessa análise de resultados que a gente pode construir um percurso, que a gente pode construir um caminho a ser seguido, que a gente pode estabelecer metas a serem conquistadas, né? Então, essa análise é muito importante, porque são as evidências iniciais para o início da caminhada numa sala de aula, numa turma, numa escola, numa rede de ensino. Então, inicialmente, é preciso fazer essa análise, né? E ouvir várias pessoas, opiniões sobre de que forma foi analisado, né, esse resultado. E ainda falando dessa análise importante, que se faz necessário fazer, é importante que nessa análise sejam vistas todas as esferas educacionais, pessoais, de deslocamento, de aplicação de prova, de mecanismos que foram utilizados, da aplicação, dos aplicadores. É preciso se avaliar todo o contexto dessa avaliação diagnóstica nessa análise de resultados, né? Você vai analisar, logicamente, o resultado, mas o resultado não é só o resultado dos alunos, há todo um contexto. Como é que a prova foi aplicada? Como é que foi a participação, a indução, a interação do aplicador? Ele interviu em algumas coisas ou não? Então, se faz necessário uma reflexão muito forte sobre essa análise de resultados, né? Sobre as evidências iniciais que essa análise vai trazer para que você possa traçar o seu percurso, traçar suas metas, seus objetivos, né? Para serem alcançados e conquistados, né? E aí existe um processo de enturmação ou reenturmação, que é um processo que vem sendo eficaz, né? É um processo que aloca alunos em turmas,
que visa realmente criar uma organização e garantir a aprendizagem dos conteúdos a todos. Logicamente, a gente sabe que cada aluno tem o seu tempo, tem o seu time, e aí uns podem apresentar uma condição mais avançada e outros uma condição que ainda precisam avançar. E aí, nessa seara, se faz necessário que a gente não limite esses que já estão numa condição mais avançada e que possa fortalecer e fazer com que esses que precisam realmente recuperar algumas habilidades, né, ou têm algumas deficiências acadêmicas, possam serem sanadas. E aí a gente usa esse processo de enturmação ou reenturmação. Né? É uma forma, como a gente diz, de caracterizar, né, o trabalho, né, de fortalecer o trabalho. Logicamente que essa turma dos alunos que não estão numa condição muito avançada vai ser preciso se consolidar. Além de sanar essas deficiências, a gente vai precisar fazer com que a gente sane todos esses déficits educacionais que os mesmos apresentaram. Então, vai ter que ter um olhar muito minucioso. E o ideal é que a gente possa zerar o número de alunos que não estejam numa condição tão avançadas. Né? Esse tem que ser o nosso foco, para se consolidar o resultado de uma forma mais igualitária. Né? A gente fala muito de equidade na educação, então a gente precisa realmente ter muito cuidado nesse propósito aí, né? Quando se fala de enturmação ou reenturmação educacional. Né? Mas, assim, é uma prática que é baseada realmente, que se pode moldar os efeitos, né, levando em consideração aí, diferentes características dos nossos alunos. Né? Então, assim, a gente precisa potencializar o aprendizado. Né? Professor, pode-se manter a turma do mesmo jeito? Pode. Porém, o trabalho vai ter que ser no miudinho, no individual, né, para sanar essas dificuldades. E isso vai dar muito mais trabalho na sua turma, na sua escola, na sua rede, né? Então, esse processo de enturmação ou reenturmação, ele é muito importante e dados estudiosos importantes relatam uma eficiência desse método. Então, assim, quando se trata de reenturmação ou enturmação de alunos, é bom sempre deixar claro que o nosso foco são aqueles alunos que não estão numa condição tão avançadas. Esse é o nosso maior foco. Logicamente que a gente precisa manter aqueles que já estão numa condição mais avançada, mas o nosso olhar, né, o nosso foco, a nossa missão é tirar todos aqueles que não apresentam uma condição cognitiva tão avançada para que a gente sane essas dificuldades e eles possam avançar juntamente com os demais. Então, hoje a gente, fazendo aqui um feedback bem rápido, a gente tratou de análise de resultados, né, dessa ferramenta posterior à avaliação diagnóstica, que precisa ser de uma forma coletiva, né, precisa se fazer um estudo dos professores, da coordenação, da direção, do núcleo gestor, dos técnicos, das SEDUCs, né? Precisa se estabelecer esses critérios, né? De analisar, da aplicação. E a gente falou também da enturmação, e na enturmação, quanto tem sido eficaz esse método, que muitas escolas, municípios e estados se utilizam disso, né? Para sanar realmente, para poder garantir o aprendizado a todos os alunos e também fazer com que o trabalho do professor possa fluir, né? Logicamente, uma turma onde você tem 40% de alunos numa condição bem avançadas e 60% numa condição que precisam avançar, o professor vai ter um trabalho redobrado, né? Pode ser até qualificado, mas muitas vezes não se torna eficaz, né? Porque o professor vai ter que dividir os olhares, né? É lógico que a gente fala no processo de interação e socialização de um aprender com os outros. Sim, logicamente a gente compreende muito. Mas para um ano importante, como é um ano ímpar, esse nosso, a enturmação é algo que realmente traz uma condição de oportunizar esses alunos de avançarem, aqueles que não estão numa condição tão boa,
e aqueles que já estão numa condição avançada de melhorar ainda mais os seus resultados. Então, assim, deixa o seu like, deixa o seu joinha, acompanha aí a gente no canal do professor Márcio Mello, Educação para a Vida, nosso segundo vídeo. Logo, logo vem mais, a gente está cheio de novidades. E deixa o seu joinha, deixa o seu like, reforça aí o nosso trabalho. Grande abraço, a gente se vê logo, logo, tá?